Fala, meus amigos, daquele jeitão! Olha, hoje a gente vai para mais um episódio da nossa retrospectiva nostálgica, chegando em 1987. E 87 foi um ano bem pesado, cheio de crises financeiras, tragédias marcantes e tudo mais. Mas também foi um ano repleto de criatividade, seja na televisão brasileira, no cinema mundial e no surgimento de séries e desenhos que ficariam marcados para sempre. Um ano onde a rebeldia musical foi tão marcante quanto os fatos esportivos envolvendo o Brasil. Um ano que entraria para a história com a política brasileira e mundial, com decisões que mudariam não só a vida daquela geração, mas também das gerações que viriam depois. Então, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show e Team Blue leva a gente para 1987. E 1987 já iniciou bem agitado, já que o Brasil continuava com uma inflação chamada galopante e bateu recordes com uma média de 26% de alta ao mês. Com isso, vários protestos aconteceram por todo o país, inclusive contra o imposto de renda. As coisas não mudaram e já naquela época o imposto de renda comia uma grana violenta do brasileiro, mesmo que ele não tivesse muito. José Sarney, que continuava presidente na época, tentou, ainda em 1986, conter a desvalorização dos salários dos brasileiros, criando o chamado gatilho salarial, que basicamente iria ajustar os salários de maneira automática cada vez que a inflação batesse acima de 20% ao mês. Só que em 1987 a coisa simplesmente degringolou e nem governo e nem empresas privadas conseguiram manter essa média de ajuste salarial. E aí, em junho de 1987, esse plano foi extinto. E isso, obviamente, aumentou ainda mais a queda na popularidade do presidente, que ainda empurrou para o brasileiro o Plano Bresser, que também falhou miseravelmente. O Sarney até tentou reverter a situação, mas, para piorar, decidiu adiar indefinidamente o pagamento dos juros da dívida externa brasileira e, com isso, os investimentos sumiram. E o Brasil terminou o mergulho de vez rumo à recessão. É com esforço e dedicação que o nosso Ministério da Fazenda vem trabalhando há meses, debruçado num problema que preocupa a todos nós que amamos este país, que é a dívida externa. E é com o coração lavado e enxaguado de alegria que hoje eu entro no lar de vocês para apresentar a solução para este problema. No final, se vendo sem saída, o governo resolveu pagar os juros, mas eles já tinham crescido tanto que a grana não deu nem para tapar o buraco do dente do FMI e ainda tiveram que pegar uma nova grana de empréstimo. Bom, pelo menos o brasileiro tinha televisão para assistir e esqueceu um pouco das pauladas que levava diariamente. E em 1987, vários estados ganharam novas filiais da TV Globo, da Rede Bandeirantes e também da TV Manchete, com o SBT tendo o menor crescimento territorial entre as grandes daquele ano. E no mês de março chegava ao fim a novela Roda de Fogo, que era exibida no horário das 20. O final dessa novela praticamente parou o Brasil batendo 75 pontos de audiência no Ibope. E Roda de Fogo foi substituída pela novela O Outro, com Francisco Coco como protagonista interpretando os sósias, Paulo e Denizar, e o ano ainda teria a estreia em outubro da novela Mandala. Só que em 87, a Manchete já tentava atacar forte também na teledramaturgia brasileira. E nesse ano, a emissora carioca encerrou também em março Tudo ou Nada, que foi protagonizada pela atriz Elisângela e no lugar, no horário das 7h30, estreou a novela Helena, com a atriz Luciana Braga como Helena do título. Bom, enquanto isso, o SBT do nosso titio Silvio Santos tentava ganhar a coisa toda de outro jeito, já que as novelas mexicanas do canal não davam nem para saída com as novelas nacionais. Então, o tradicional programa da Praça da Família de Nóbrega estava sendo exibido na TV Bandeirantes com o nome Praça Brasil. Mas o dono do Sistema Brasileiro de Televisão foi lá e conseguiu trazer o humorístico para o seu canal, e assim, no dia 7 de maio de 1987, estreava o programa A Praça é Nossa, sob o comando do Carlos Alberto de Nóbrega.
E como todo mundo sabe, esse foi um baita acerto do Silvio Santos, já que a Praça é Nossa se tornou um sucesso e tá no ar até hoje. Com isso, a TV Bandeirantes, para não ficar por baixo, estreou já em abril de 1987 o programa Agildo no País das Maravilhas, sendo comandado, obviamente, pelo Agildo Ribeiro, um dos caras mais talentosos da TV brasileira, mas que infelizmente só sustentou o programa no ar por pouco mais de um ano. Mas voltando para o SBT, como todo mundo sabe, o titio Silvio Santos naquela época travava uma verdadeira guerra contra a Rede Globo, aquele tipo de guerra fria que às vezes não era nem um pouco velada. E aí ele resolveu fazer um verdadeiro sacode na programação infantil do canal. Já que em 1987 o show da Xuxa da Rede Globo estava com tudo. E foi assim que em abril daquele ano entrou no ar o programa Show Maravilha, comandado pela baianinha Mara Maravilha. Nesta segunda, no Show Maravilha, ação e aventura com os superpoderes dos defensores da Terra. Muita confusão com as peraltices e as grandes ideias da nossa turma. E o sonho e a magia de um mundo fantástico, habitado pelo cavalo de fogo. Maravilha, maravilha, que contente. Os melhores desenhos pra garotada, no Show Maravilha. Nesta segunda, a partir das 4h30 da tarde. Olha, eu vou dizer, hein, só por esses desenhos anunciados já dava pra ver que a galera do SBT não tava pra brincadeira. E além de continuar com o tradicional programa do Palhaço Bozo, um dos carros fortes da emissora, quem também entrou na programação infantil do SBT foi o Super Sérgio Malandro, com o programa Hora do Capeta, que estreou com toda aquela loucura do malandro e a sua Porta dos Desesperados em junho. Nesta segunda, na Hora do Capeta, os melhores desenhos pra garotada. As aventuras do meigo e talentoso ursinho Kissifor. Uma equipe desastrada e sem muita coragem na pista dos fantasmas. Olha, vou dizer, o SBT queria realmente tomar o lugar da Globo na preferência da criançada, mas eu quero saber de vocês, desses programas e desses desenhos que a gente mostrou aí, qual vocês gostavam mais? Comenta aqui. 87 parecia ser o ano da ofensiva do Silvio Santos para cima do Roberto Marinho, já que em 23 de outubro daquele ano, o Silvio Santos fez questão de interromper a programação do telejornal Noticentro para anunciar a contratação do Jô Soares, ressaltando que o humorista e apresentador seria o artista mais bem pago da televisão brasileira. E com isso, em 1988, o Jô Soares iria comandar o programa Jô Soares 11h30. Que ficaria no ar por 11 anos, realizando 6.927 entrevistas pelo SBT. Bom, e se o SBT estava investindo forte nas novas atrações, quem também não podia reclamar era a criançada daquela época, já que muita coisa estava rolando na televisão. E na manchete, quem comandava o Clube da Criança era a apresentadora Angélica, mas isso só aconteceu em outubro daquele ano em diante, já que antes, com a ausência da Xuxa, o programa não saiu do ar, mas tinha uma duração bem curtinha, exibindo alguns poucos desenhos. E com a estreia da Angélica, quem saiu do ar foi a Lucinha Liz e o Cláudio Tovar com seu Lupulimpim Claplatoplô. Aliás, a Angélica tinha entrado ainda no início de 1987 no lugar da Simone para apresentar o programa Nave da Fantasia ao lado do Ferrugem. E aí, com a saída da loirinha para apresentar o Clube da Criança, a Nave da Fantasia foi mais um programa infantil que foi extinto aquele ano. E a TV Bandeirantes também tinha sua parcela de público infantil e em 1987 colocou no ar o programa ZYB Bom. O programa era voltado para o lado mais educativo e era apresentado pela pequena Areta e o Rafael Vanucci, filhos da cantora Vanusa, juntamente com a Samantha Monteiro e um garoto chamado Rodrigo Faro. Olha o sol batendo leve na janela, os amigos esperando na esquina, cheiro bom de doce vindo da panela, chocolate, brigadeiro e gelatina. E esse programa ainda tinha como carro forte os desenhos da Hanna-Barbera, que eram populares demais naquela época, principalmente na Bandeirantes. Com desenhos como Hong Kong Fu, Dom Pichote, O Esquilo Sem Grilo, Falcão Azul e Bionicão, Os Impossíveis, Josie e as Gatinhas, Tubarão e muitos outros. Quem também brilhava na televisão da época era o Daniel Azulay com a sua turma do Lambi Lambi, estando tanto na TV Bandeirantes quanto na TV Cultura. E, inclusive, 1987 ficou marcado por promover, depois de muito tempo,
um novo encontro entre o apresentador desenhista e os trapalhões no programa global do quarteto. Please, Daniel. Isso é uma bola de cristal, é? Não, a naftalina grande. Escuta, quer saber do meu futuro? Você pode ler minha mão? Ah, na sua mão você tá eu vendo? vejo uma nota de 100 cruzado. Eu sou bem. E por falar nos Trapalhões, além deles dominarem as noites de domingo de 1987, os caras também estavam mandando bem demais no cinema nacional. Primeiro, com a estreia do sucesso de crítica e hoje cult, Os Trapalhões no Alto da Compadecida. E depois com o filme Os Fantasmas Trapalhões, lembram desse? Olha, e já que a gente está falando de filme, vamos dar uma olhada no que Hollywood estava aprontando em 1987. Já que esse ano, a exemplo dos anos anteriores, olha, a coisa tava fervendo. Então se segura aí porque lá vem uma enxurrada de clássicos, como o filme Os Garotos Perdidos, estrelado pela dupla de Corys, que era a sensação do momento lá em 1987. Também o clássico de guerra Nascido pra Matar, do gênio Stanley Kubrick. Os Intocáveis com Kevin Costner como Elliot Ness e ainda com Robert De Niro e Sean Connery no elenco. O Sobrevivente com Arnold Schwarzenegger, que ainda nos presenteou com o papel do Major Dutch, e um verdadeiro quebra-pau no primeiro filme do Predador nos cinemas. Também foi em 87 que a galera assistiu o primeiro Máquina Mortífera com a dupla Riggs e Murtaugh, o surgimento do Robocop com o primeiro filme da franquia e ainda clássicos como As Bruxas de Eastwick, Namorada de Aluguel, Império do Sol, Te Pego Lá Fora, Feitiço da Lua, Atração Fatal, Bom Dia Vietnã, Dirty Dancing, La Bamba, Três Solteirões e um Bebê e Wall Street, O Poder e Cobiça. E eu sei que apesar de ter citado todos esses filmes, alguém aí vai me acusar nos comentários de ter esquecido algum filme que marcou demais você. Eu sei, é que 1987 realmente foi um ano daqueles para o cinema internacional. E ainda falando de filmes, a gente não pode deixar de falar na Cannon Films, batendo um verdadeiro recorde de lançamentos em 87, colocando no mercado um número quase inimaginável de 32 produções para uma única produtora, entre filmes para o cinema e também produzidos diretamente para as locadoras de VHS, já que o videocassete começava a se tornar cada vez mais popular, inclusive aqui no Brasil. Só que infelizmente também foi em 1987 que os primos Menahem Golan e Oran Globus começaram a cavar a cova da produtora deles, uma cova da qual eles não iam conseguir sair. Tudo porque os caras investiram uma verdadeira grana preta nos filmes Falcão, o Campeão dos Campeões, batendo um verdadeiro recorde em termos de salário que eles pagaram pro Stallone, e ainda os filmes Superman 4 e Em Busca da Paz com Christopher Reeve, vestindo a capa vermelha mais uma vez, e também Mestres do Universo, com o Dolph Lundgren encarnando o herói He-Man. Eu tenho a força! E apesar de serem considerados filmes cult hoje em dia, principalmente por nós brasileiros, essas três produções foram verdadeiros fiascos em termos de bilheteria, decretando um péssimo ano fiscal para a Cannon, que fechou 1987 mais do que no vermelho. Mas agora eu quero saber, tá curtindo esse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e compartilha com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que também gosta dos anos 80. Bom, agora a gente vai ver o que foi notícia no Brasil e no mundo em 1987 e contribuíram para mudanças que são sentidas até hoje. No Brasil, em 1º de fevereiro daquele ano, foi realizado no Congresso Nacional, sob o comando do folclórico Ulisses Guimarães, a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, com a finalidade de elaborar uma Constituição Democrática para o nosso país, dando mais um grande passo para a criação da nova Constituição, como de fato viria a acontecer em 1988. Um ano de trabalho intensivo, um período de reflexão sobre a vida nacional. Nada ficou por discutir, desde a pena de morte que não conseguiu ser aprovada em nenhuma comissão, até detalhes do relacionamento da sociedade com o Estado. E essa mesma Assembleia Nacional Constituinte votou em novembro de 87 para que o mandato presidencial durasse apenas 4 anos e não 5, como tentava o então presidente José Sarney. Para tanto, as eleições aconteceriam de 4 em 4 anos através do voto direto do povo, e as eleições aconteceriam 90 dias antes do final do atual mandato.
E essa foi mais uma derrota dura para o José Sarney, que se via cada vez mais isolado politicamente e com grande queda de popularidade com o eleitorado brasileiro. Como sempre, quem também chamava a atenção dessa vez mundial era a União Soviética, já que o líder soviético Mikhail Gorbachev via cada vez mais a necessidade de que os russos se aproximassem do resto do mundo, principalmente a porção ocidental democrática. Para isso, o Gorbachev implementou de vez as políticas Glasnost e Perestroika, sendo que a primeira significava basicamente transparência e a segunda significava reestruturação. E como liberdade de expressão e reestruturação econômica eram duas coisas que o povo soviético queria muito, quando isso realmente aconteceu, foi bom para o Gorbachev, mas também não foi. Já que isso ajudou na política externa, mas também deixou ainda mais aparente a desigualdade social, além de abrir a possibilidade para que as grandes decisões governamentais começassem a ser questionadas, gerando muitas revoltas, até mesmo violentas pelo país. E ainda elevou as taxas de juros e os valores de produtos básicos para os soviéticos. Mas como tudo tem dois lados da moeda, a iniciativa do Gorbachev também deixou o político bem mais popular com outros governantes do mundo todo e ajudou a afastar ainda mais o fantasma da Guerra Fria, que poderia evoluir para uma terceira guerra mundial. Olha, no fim, esse acabou sendo o início da dissolução da União Soviética, como de fato viria a acontecer em 1991. Só que para os Estados Unidos a coisa também não estava lá muito fácil, já que em outubro de 87, a Bolsa de Valores de Nova York enfrentou a famosa Segunda-feira Negra, com quebra geral, chegando a cair mais de 22%, e isso foi causado pela chamada bolha da especulação, com excesso de crédito, falta de regulação da economia interna e externa do país e principalmente pela superprodução de produtos com ofertas muito acima da demanda. E com medo que a crise de 1929 se repetisse, o famoso crash de 1987 fez com que várias bolsas de valores pelo mundo todo também despencassem. A sorte é que dessa vez os Estados Unidos conseguiram se recuperar mais rápido. E como nem tudo é desgraça, a boa notícia, tanto para os norte-americanos quanto para os soviéticos e claro, para o resto do mundo, veio em 8 de dezembro de 1987, quase lá no apagar das luzes, quando os presidentes Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev se reuniram em Washington e assinaram o famoso INF, o Tratado de Forças Nucleares Intermediárias. Ele e o presidente americano Ronald Reagan assinam um tratado histórico. União Soviética e Estados Unidos se comprometem a eliminar os mísseis de médio e curto alcance na Europa e na Ásia. Esse tratado consistia basicamente na eliminação de mísseis balísticos nucleares e convencionais com alcance entre 500 km e 1000 km, sendo que nesse processo foram destruídas milhares de armas com potencial nuclear construídas pelos dois países, totalizando quase 3.000 mísseis. Claro, a gente sabe que o arsenal nuclear dessas duas potências é enorme até hoje e tem poder suficiente para destruir a Terra um bocado de vezes. Mas naquela época, em que a possibilidade de uma terceira guerra mundial era bem mais provável, esse acordo deve ter dado um baita alívio no mundo todo. 1987 realmente foi um ano bem intenso em vários aspectos. Agora eu quero saber o seguinte: você que está chegando agora aqui no canal, ou já está um tempinho aqui, está assistindo um vídeo ou outro, mas ainda não teve coragem, vamos lá, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho porque vai ser legal demais. E como o esporte é praticamente o contraponto das guerras, vamos ver o que estava rolando no esporte em 1987. E foi nesse ano que o piloto Nelson Piquet se tornou o primeiro brasileiro tricampeão da Fórmula 1, levando o título na corrida do Japão em 29 de outubro, e o campeonato foi bem disputado com o principal rival, o britânico Nigel Mansell, o famoso leão da Fórmula 1. Aí as imagens do grande campeão 87. Brasil, 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 5 títulos brasileiros da Fórmula 1. Agora quando o assunto é futebol, 1987 foi um dos anos mais polêmicos para esse esporte, já que a CBF disse que não tinha condições de arcar com a organização do Campeonato Brasileiro para aquele ano. Nisso, foi criado o Clube dos 13, com os maiores times da época, para organizar um campeonato chamado Copa União e salvar o ano. Nessas, a CBF voltou atrás e quis dividir a Copa União entre o módulo verde com os 13 grandes
e um módulo amarelo organizado pela CBF. O Flamengo acabou sendo o campeão do módulo verde, mas se negou, juntamente com o Internacional, a jogar um quadrangular final com o Sport e o Guarani, que foram os finalistas do módulo amarelo. E aí, como o Sport bateu o Guarani nesse quadrangular final e os dois grandes se negaram a jogar, a CBF sagrou o Sport Clube de Recife como campeão brasileiro de 87, e olha, isso rende muita discussão até hoje entre os torcedores dos dois times. Agora, se teve um esporte que não teve polêmicas em 1987, pelo menos para nós brasileiros, foi o basquete, através da seleção masculina e a seleção feminina que mandaram bem demais nos Pan-Americanos. E como todo mundo sabe, o basquete norte-americano sempre reinou absoluto em competições e naquele ano a coisa toda parecia que não ia ser muito diferente. Aí a seleção, encabeçada pela Hortência em quadra, fez uma excelente competição e disputou a final com a seleção norte-americana. E não foi diferente mesmo, afinal de contas, apesar de terem feito uma baita partida contra as norte-americanas, a seleção brasileira acabou perdendo e levou a prata, mas que teve um certo gostinho de ouro. Já a seleção masculina, essa era comandada em quadra pelo grande Oscar Schmidt, também fez um excelente campeonato e entrou em quadra para disputar a medalha de ouro contra a poderosa seleção norte-americana. E ao final de um jogo simplesmente espetacular, o Brasil venceu os Estados Unidos pelo placar de 120-115, levando a medalha de ouro, marcando a primeira vez que os norte-americanos perderam uma final em casa, a primeira derrota por mais de 100 pontos também em casa e também a invencibilidade de 34 partidas vitoriosas. Olha, com toda certeza esse foi um momento histórico para o esporte brasileiro. Mas vamos voltar para as notícias, já que enquanto o mundo assistia em 1987 mais um capítulo na guerra entre o Irã e o Iraque, naqueles conflitos que pareciam nunca ter fim, a Itália também chamou a atenção do mundo com um fato no mínimo inusitado, já que a estrela pornô Cicciolina resolveu dar tudo de si também na área política e foi eleita deputada, mostrando que a política e a sacanagem não precisavam ter vergonha de andar de mãos dadas. E ainda falando de assuntos que chamaram a atenção do mundo, em 1987 a gente teve um nascimento muito importante, já que na Croácia nascia Matej Gaspar, o bebê que foi escolhido para representar a impressionante marca de 5 bilhões de seres humanos vivos naquele período, sendo que em 2022, apenas 35 anos depois, chegaremos à marca de 8 bilhões de pessoas no mundo todo. Olha, aumentou um bocado, hein? E em setembro de 1987, quem chamaria a atenção do mundo seria o Brasil, com o triste e terrível acidente radiológico de Goiânia, conhecido como acidente com o Césio 137, já que um aparelho de radioterapia foi encontrado em uma clínica abandonada por catadores de um ferro velho local, que, sem saber, foram lá e desmontaram o aparelho, expondo o Césio 137, que era um material altamente radioativo, levando à morte de 4 pessoas e à contaminação de aproximadamente 1.600 pessoas. O acidente com material radioativo em Goiás. A Comissão Nacional de Energia Nuclear transferiu hoje 11 pessoas contaminadas pela radioatividade para o Hospital Geral do Inampes, em Goiânia. Estas são as primeiras imagens dos pacientes. Eles estão em isolamento. O Hospital Geral do Inampes está atendendo todas as pessoas com sintomas de contaminação pela radioatividade. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre esse e outros momentos terríveis do nosso passado, tem um vídeo aqui no canal chamado As Maiores Tragédias Brasileiras dos Anos 80. E por falar em tristezas, 1987 também foi um ano marcado pela despedida de grandes ícones do passado. Nesse ano faleceram o lendário poeta e pensador Carlos Drummond de Andrade, o icônico Andy Warhol, que era um artista que previu que no futuro todos seriam famosos por 15 minutos. O ator brasileiro Fernando Ramos da Silva, um daqueles tristes casos onde a vida imita a arte, já que o ator era conhecido por ter feito o papel principal no filme de 1980, Pichote, A Lei do Mais Fraco. Também o ator e diretor John Huston, o grande ator Lee Marvin, um dos durões do cinema do passado, o cantor de reggae Peter Tosh, a cantora brasileira Clementina de Jesus e o cantor e compositor Dick Farney. Também partiram para o andar de cima a atriz Rita Hayworth, uma das atrizes mais marcantes de Hollywood, e o ator Fred Astaire, considerado o dançarino mais influente da história do cinema.
Agora, será que a gente teve muito lançamento marcante em se tratando de séries e desenhos animados? Olha, foi lá em 1987 que estrearam lá nos Estados Unidos desenho como As Aventuras do Ursinho Ted Ruxpin, a série animada do Wolf o Etermoso, um dos alienígenas mais queridos dos anos 80, a família de super-heróis cibernéticos, os 6 Biônicos, o xerife do futuro Brave Star e também DuckTales, trazendo o Tio Patinhas para o mundo das animações. O desenho das Tartarugas Ninja, uma das franquias mais marcantes dos anos 80. E a gente ainda teve desenhos de ação como o sinistro Spiral Zone, os Visionários, os Cavaleiros da Luz Mágica, os dinossauros espaciais Dinosaurs, o fantástico Saber Riders e os Star Sheriffs, e ainda os Comandos do Céu da Hanna-Barbera. E olha, isso que eu só estou citando os mais conhecidos, já que lá em 1987, a exemplo de 86, 85, 84, o mundo das animações estava pegando fogo. Já as séries para televisão ganharam programas de peso como Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, as sitcoms Um Amor de Família e 3 é Demais, também a série do Johnny Depp novinho, Anjos da Lei. Tivemos também A Bela e a Fera, estrelada pelo Ron Perlman e pela Linda Hamilton, Combate no Vietnã, que viria a se tornar um clássico do SBT, e O Homem da Máfia com Ken Wall como Vincent Terra Nova, e ainda a Águia de Fogo, um dos maiores helicópteros de todos os tempos. Já os japonesinhos de 1987 puderam conferir as estreias do anime Zillion, que depois se tornaria um clássico dos brasileirinhos dos anos 80, passando na Rede Globo, e ainda Kamen Rider Black, Metalder, o Homem-Máquina e Esquadrão da Luz Maskman, todas as séries tokusatsu que nos anos seguintes chegariam aqui no Brasil, seja pela Manchete ou mesmo pela TV Bandeirantes. Agora eu fiquei curioso, se fosse para vocês escolher entre esses animes, essas séries e esses desenhos, um top 3, qual seria o de vocês? Comenta aqui que eu quero saber. Na área musical, tivemos em maio a polêmica prisão por posse de maconha do também polêmico Lobão, fato que chamou bastante atenção da mídia na época, e quando o ator foi liberado, gravou e lançou o disco Vida Bandida, vendendo aproximadamente 350 mil cópias. Já entre as músicas mais tocadas nas rádios daquele ano, tivemos no top 3 as músicas Living on a Prayer, da banda americana Bon Jovi, Que País é Esse, da banda brasiliense Legião Urbana, e ainda Lady in Red, do cantor Chris de Burgh. O ano ainda contou com o surgimento de grandes bandas internacionais como o Green Day, o Nirvana e o Alice in Chains. Já no Brasil, o rock nacional estava no auge, com a rebeldia de bandas como Titãs, Ultraje a Rigor, Capital Inicial, Barão Vermelho, Os Gaúchos do Engenheiros do Havaí, Legião Urbana e muitas outras bandas lendárias. Como dá pra ver, 1987 parece ter sido um ano de 1000 dias e não de 365 dias, diz aí. Olha, eu até tentei e fiz o maior apanhado que dava, mas eu garanto que ficou muita coisa de fora. Então, se teve algum fato marcante em 1987, até mesmo o seu nascimento, comenta aqui pra gente saber. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa retrospectiva. Logo vem 1988 e 1989, beleza? Então, se você quer conhecer também as nossas redes sociais, é só entrar que tem muita coisa legal. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.